paz, como é que vocês estão? Pessoal, nós começamos hoje uma série onde nós vamos falar de cada livro da Bíblia que nós estamos lendo. E se você não entrou conosco ainda no A Bíblia de Capa a Capa, você tem tempo ainda, cara, não fica de fora. E é claro, se nós estamos iniciando no princípio de tudo, hoje nós vamos falar de Gênesis, que é um livro incrível, com muitas coisas para nós aprendermos. Então não fica de fora, acompanha o canal, vai ter muito conteúdo, muita coisa boa para você aprender no decorrer desse ano. Então são 66 livros e muita gente vai passar por aqui, trazendo muito conteúdo e muita coisa bacana, ok? Fica com a gente, hein? Aprendemos lendo a Bíblia de capa a capa. E o primeiro livro, Gênesis, que significa Origens ou No Princípio. É o primeiro livro do Pentateuco, que são os 5 rolos. Os 5 primeiros livros da Bíblia que tem a autoria atribuída a Moisés. Gênesis pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, que conta a história do Éden até Babel. E dentro desses 11 capítulos, aprendemos sobre a história da criação, seja do céu, da terra, da natureza, do homem, dos animais. Aprendemos sobre Adão e Eva, sobre a queda do homem, Caim e Abel, o primeiro assassinato, Matusalém, o homem que mais viveu, 969 anos, toda a história de Noé e o dilúvio, o arco-íris como símbolo da aliança, e termina em Babel, quando Deus confunde a língua dos homens e espalha pela terra. E do capítulo 1 ao capítulo 11 nós vamos ver muitas histórias importantes. E ali no capítulo 3 a gente vai ver a grande história, a primeira citação de Cristo na Bíblia, quando a Bíblia fala que o descendente da mulher viria para pisar a cabeça da serpente. E o descendente é o próprio Cristo revelado, e a serpente seria Satanás também. Nós vamos ver também que na época de Enos é quando o povo começa a invocar o nome do Senhor. Nós vamos ver Enoque andando com Deus e Deus levando ele para si. Um ponto muito importante também na Bíblia é no capítulo 6, quando os homens pecam de tal forma que Deus se arrepende da sua criação, e ali, naquele momento, é quando Deus coloca um limite para que o homem viva apenas 120 anos. E é claro que Deus já está falando a respeito da destruição da terra, da humanidade, mas existe um homem chamado Noé, um homem que Deus encontra justo, a qual Deus vai usar para salvar essa humanidade. Vocês sabem depois que Noé, através da família de Noé, a humanidade, a terra é repovoada, e também, através da descendência de Noé, nós temos algumas pessoas muito importantes e interessantes que geram em nós curiosidades. Através de Cã, que é um dos filhos de Noé, que ele é amaldiçoado até por Noé, por conta da zombaria que ele faz com seu pai, vai ver um homem interessante na Bíblia que é chamado do primeiro homem poderoso na Bíblia, que é Nimrod. E também, curiosamente, é o primeiro homem que tem 2 esposas na Bíblia. E depois a gente sabe que vamos falar aqui da Torre de Babel, e fecha-se esse primeiro ponto da Bíblia, de capítulo 1 ao capítulo 11. E agora, a segunda parte, que é do capítulo 12 ao capítulo 50, que conta a história de Abraão e o plano da promessa, conta a história dos patriarcas. Começa com o chamado e a promessa, em Deus mudando o nome de Abrão para Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. Tem a história de Ismael, que é quando os homens, o ser humano, tenta ajudar a Deus, porque já tinha promessa, mas ainda não tinha acontecido, e eles tentam acelerar o processo. Ismael não era o filho da promessa, mas os homens tentaram ajudar a Deus e deu no que deu, até hoje. E um pouco mais para frente, aí sim, Isaac, o filho da promessa. Tem Deus provando o coração de Abraão, pedindo Isaac. Tem a história dos filhos de Isaac, que são Esaú e Jacó. Inclusive, Jacó comprando o direito de primogenitura de Esaú e roubando a sua bênção. E tem Jacó também tendo o seu nome mudado para Israel. E nesses capítulos de 12 a 50 a gente vai ver a aparição de Melquisedeque, que abençoa Abraão depois de uma guerra que Abraão travou com alguns reis, e Abraão dá o dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque. Também a gente vai ver que Deus pede para que Abraão faça no seu corpo o sinal da aliança que Deus havia feito com ele, que é a famosa circuncisão. Também a gente vai ver um ponto muito importante na Bíblia, em Gênesis, que é quando Ló está em Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver ali que os 2 anjos que Ló estava hospedando na sua casa cegam os homens da cidade, porque os homens queriam ter relações com os anjos. E Deus decreta a destruição. Os anjos falam para que ninguém nem olhe para trás quando eles
saírem da cidade, mas a mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Ponto muito interessante aqui também é que as filhas de Ló, elas praticam incesto com seu pai. Elas embebedam o seu pai e a partir desse incesto nascem duas nações que serão contra os israelitas, serão os moabitas e os amonitas. Um ponto muito interessante aqui, irmãos, a partir dessa parte de Abraão, quando vem Isaac, que é o filho da promessa, a gente vai ver como Deus pede para que Abraão entregue seu filho lá no Monte Moriá. E também aqui a gente tem um ponto muito interessante, que é uma revelação, uma tipologia, uma representação de Cristo lá no Monte Moriá, que é quando o carneiro que está sendo sacrificado no lugar de a favor, no lugar de Isaac, está representando Cristo morrendo no nosso lugar. Isso é algo muito interessante também. E de Isaac havia um homem chamado Jacó, um homem muito importante também em Gênesis. Tem dois pontos interessantes na vida de Jacó, que é quando ele se encontra com Deus, o primeiro ponto, e nesse momento é quando ele chama aquele local de Betel, onde vê uma escada onde anjos descem e sobem, e ele chama aquele lugar de a casa de Deus. E isso é uma clássica referência, uma tremenda referência de Apocalipse 4, onde há uma porta nos céus que é a casa de Deus. Um ponto interessante também na história de Jacó é quando o seu nome é transformado de Jacó para Israel. E nesse lugar ele luta com Deus e ele chama aquele lugar de Peniel, porque ele viu Deus face a face. Jacó já tinha filhos, mas ainda não tinha filhos com Raquel. E Raquel era a mulher que ele realmente amava. É a mulher por quem ele trabalhou 14 anos. Jacó já tinha 10 filhos. Então vem José, 11º filho dele e o primeiro filho dele com Raquel, que foi na sua velhice, aos 90 anos. Por isso, José era o seu filho predileto. E as preferências de Jacó por José, junto com os sonhos que José tinha também, faziam com que seus irmãos sentissem muita inveja dele. Então resolveram vendê-lo e falar para Jacó que ele tinha morrido. E José, que sonhava desde cedo, interpretou o sonho de outros 2 presos que estavam com ele. E depois de 2 anos de interpretar esses sonhos, ele foi lembrado, saiu da prisão para interpretar os sonhos de Faraó e se tornou o governador do Egito. E José, que foi vendido pelos irmãos, pôde perdoá-los e ajudá-los no tempo das vacas magras. E de Jacó vieram as 12 tribos. Um ponto muito interessante na história de Jacó é quando ele está prestes a morrer e ele começa a abençoar todos os seus filhos. No capítulo 49, no verso 10, ele vai abençoar a tribo de Judá e ele diz ao seu filho que dessa tribo o cetro de autoridade nunca se afastaria deles, até que viesse o descendente a qual todas as nações dariam honra. E aí a gente vê a clara menção de Cristo na Bíblia, em Gênesis também. E um ponto muito interessante que nós podemos ver é quando Mateus cita a genealogia de Jesus e nós podemos ver a evidência da tribo de Judá na própria genealogia de Jesus. Nós sabemos que faltaram algumas histórias, mas não dava para citar todas, senão o vídeo ia ficar ainda mais longo. Então, se teve alguma história que te marcou, que você gostou muito, que nós não citamos, coloca aqui nos comentários para que todo mundo saiba qual foi. E se preparem que Êxodo está chegando. Eu quero te motivar para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Deixe o seu like, assim como o Leandro falou, comenta aqui porque, irmãos, esse ano vai ser incrível. A leitura da Bíblia de capa a capa vai render muito conhecimento para nós. Então fica com Deus e é nóis! Yeah!